Mas sabe para quem ainda dá? A briga tá boa agora? Tá boa agora demais pro Vitória, né? Gente, nos últimos 4 jogos, o Vitória venceu 3. E se tivesse justiça no futebol, o Vitória estaria invicto nesses 4 jogos, porque aquele jogo contra o Vasco, a expulsão do Lucas Alter foi prejudicial, né? E foi injusta. O Vitória poderia ter pelo menos empatado aquele jogo. E aí, a gente teria, nesse momento, o Vitória na frente do Santos na tabela de classificação. Mas não vamos trabalhar na base do si, não. Vamos falar de fatos, porque o Vitória quebra um tabu histórico. Pela primeira vez, vence o Santos dentro da Vila Belmiro. E nesse Campeonato Brasileiro, pela primeira vez, venceu fora de casa. Gente, o Leão tá vivo na luta contra o rebaixamento e Costa Filho acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Rainão. Um forte abraço para você e para quem acompanha o nosso Jornal da Manhã. Vila Belmiro, palco de um jogo histórico para o Vitória. Pela primeira vez na história, o rubro-negro baiano venceu o Santos jogando aqui em São Paulo. O VAR foi um dos personagens do primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos de jogo, Rafael Rodrigo Klein viu pênalti de Edu em Lautaro Dias. O VAR recomendou a revisão do lance e o juiz voltou atrás. O jogo era aberto na Vila, com os dois times em busca do gol. E o VAR entrou em ação outra vez. Na saída do gol, Brazão atropelou Renzo Lopes. Pênalti. Mateuzinho, há 6 meses sem balançar as redes, abriu o placar na Vila. O Mateuzinho é do Vitória! No segundo tempo, o Santos foi para cima e conseguiu assustar Lucas Arcanjo em algumas oportunidades. Lucas Braga teve a chance de matar o jogo para o Vitória, mas mandou na trave. Lucas Braga na trave! No fim, Lucas Arcanjo salvou o Vitória na finalização de Juan Laser e garantiu a primeira vitória do rubro-negro baiano como visitante. Resultado maiúsculo que mantém o Vitória vivo no Brasileirão. Da Vila Belmiro, Costa Filho, para o Jornal da Manhã. Valeu, Costa. Que campeonato brasileiro, hein? Temos um campeonato, tanto na briga pelo título, como na briga pela Libertadores e também lá na zona de rebaixamento, né? Essa vitória do Vitória foi importantíssima e eu quero destacar como foi mal esse árbitro ontem, né, gente? Ele ia dar um pênalti pro Santos. Se não fosse o VAR, se não existisse o VAR, o Vitória já começaria o jogo com 2 minutos, tomando 1-0 aí, pelo menos, né? Se o pênalti fosse convertido, porque o jogador do Santos chuta o chão e ele marca pênalti. Depois, quando tem um atropelamento do goleiro do Santos em cima do jogador do Vitória, olha aí o lance, ó. Isso aí é um pênalti claríssimo. Sim, ele praticamente sobe ali de macaquinho, né? Que a gente chama quando o pai bota o filho em cima do pescoço. Ele praticamente fez isso em cima do jogador do Vitória que não estava esperando, estava tentando disputar a bola e toma essa pancada pelas costas. O VAR chama, recomenda a revisão e ele marca. E que personalidade do Mateuzinho, 21 jogos sem marcar, mais 6 meses, um cara que foi líder dos últimos anos do Vitória, estava precisando desse gol. Ele bate no meio, aquela batida de segurança, mesmo com toda a pressão em suas costas, são 21 jogos, nem só sem marcar gol, é sem dar passe para gol também, né? Assistência. E eu quero te perguntar, Rainan Peralva, aquela comemoração em direção à arquibancada, que Neymar estava lá, foi uma provocação ou foi uma homenagem? Eu acho que não. O Mateuzinho comemora assim às vezes, né? Desde que o filho dele sofreu com injúria racial, com provocações de adversários também, ele comemora dessa forma, né? E foi legal ver o Mateuzinho se recuperando nesse gol. Isso pode dar confiança para os próximos jogos, assim como o time do Vitória está confiante, né? Depois de vencer um clássico, é importante. Depois de tantas rodadas, 29 rodadas, pela primeira vez um técnico consegue vencer 3 jogos. Nenhum outro tinha conseguido, nem o Carpini, nem o Carille, nem o Rodrigo Chagas. E o Vitória, pela primeira vez, vence 2 seguidas no Campeonato Brasileiro. Olha quantos tabus foram quebrados ontem para dar mais confiança para o próximo jogo contra o Corinthians. E o Vitória teve mais essa chance aí que poderia dar tranquilizada para o time, né? Porque no segundo tempo o Vitória é natural, né, gente? Tem que jogar feio mesmo, o jogo foi muito ruim. Digno de 2 times que estão lutando contra o rebaixamento, que vivem pressionados, que estão ali com um perigo muito próximo. Então, eles se resguardam muito mais. O Santos, no segundo tempo, teve mais a posse de bola, mas só tentava chegar com chute de fora da área, com cruzamentos, que o Vitória conseguia rebater muito bem, utilizando seus zagueiros altos e também a ajuda do Renzo Lopes, que é alto também. E no segundo tempo, quando coloca ali, tira os 2 jogadores de velocidade que já estavam cansados e coloca tanto o Osvaldo como o Bruno, né? O Lucas Braga, perdão. O Vitória tem uma chance justamente com esses 2 jogadores. O Osvaldo pela ponta, faz o passe para trás. O Lucas Braga, infelizmente, bate na trave. Poderia ser uma lei do ex que daria uma tranquilizada para o Vitória, mas o gol não chegou.
O Santos teve só mais uma chance com o Roleza que o Lucas Arcanjo conseguiu espalmar. Mas o Vitória, você olhando assim os lances, Camilinha, não passou tanto sufoco com as finalizações do Santos. Mas o Santos rondando a área deu uma preocupação, sim, para o técnico Jair Ventura, que inclusive falou que os cabelos brancos dele aumentaram depois desse jogo. Ele fica ali o tempo todo à beira do gramado, com a pranchetinha dele, corrigindo posição. Grande trabalho ele está fazendo já nessa reta inicial com o Vitória. Falando nisso, vamos ouvir o técnico do Vitória. Ele falou, né, sobre o Vitória estar de volta ao bolo de briga contra o rebaixamento. A gente vem numa crescente, você vê que a gente vem vencendo e vem cada vez sofrendo menos, então isso é importante. A gente sabe que vai ser muito difícil, não está nada resolvido, mas já foi pior, né? Nós já tivemos a 6 pontos aí de sair, hoje a gente iguala, lógico que temos um jogo a mais, mas a gente está no bolo. O Juventude venceu, colou na gente, o que jogou, mais uma obrigatoriedade de nós vencermos, e a gente consegue essa primeira vitória para tirar aquele peso, mas nada muda da nossa obrigação de vencer em casa, porque senão, o daqui, se não vence em casa, trocamos uma por outra. Baiana, Camilinha, essa expressão, tamo no bolo, eu achava que era baiano, Jair Ventura não é baiano, né? Não, não é baiano, mas tá no ritmo, a gente conseguiu entender direitinho, viu? Tá no bolo ali, o Vitória tá no bolo. Acho que ele já pegou o jeito da baianidade, rapaz. Tem um molho. Muito bom aí o Jair Ventura, conseguindo números em poucos jogos, né? Em 5 jogos ele consegue números muito expressivos no Vitória, e é o que o Vitória precisa, a gente tinha falado, né? E ele trouxe o seguinte... Lembra que eu falei que o Vitória precisava vencer todos em casa, fazer uma campanha impecável para escapar do rebaixamento? E buscar pontos fora. E essa vitória fora de casa dá uma aliviada na pressão dos jogos dentro de casa. Só que, claro, ele não quer trocar um jogo pelo outro. Próxima partida é contra o Corinthians, dentro de casa e com o apoio da torcida rubro-negra, sem dúvida alguma. Agora... Então é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse. O Vitória vence a primeira fora de casa aí no Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima. Jogo ali, né, de realmente, né, de 6 pontos. O Vitória é o primeiro time, né, a sair da zona, e o Santos ali é aquele time que está acima, né, do Vitória. O Vitória com um jogo a mais igualou, né, o mesmo número de pontos com o Santos. O Santos tem um jogo a mais. O Vitória tem um jogo a mais, e contra o Santos, né, foi um importantíssimo, gigantesco resultado fora de casa. Não foi lá aquele jogo, né? Como foi dito aí, realmente. O Vitória fez a parte dele, conseguiu, né, aguentar ali a pressão ali do Santos. O Santos realmente não chutou tantas bolas perigosas, mas o time que fica rondando o time assim é perigoso, né? O goleiro aí, Lucas Arcanjo, fez boas defesas, grandes defesas, e foi importantíssimo também para o resultado. E Mateuzinho, né, voltando a marcar aí depois de muitos meses, sendo, né, aquele jogador de personalidade, porque não é qualquer pessoa que pega a bola e vai bater um pênalti na situação que o time se encontra, né, e podendo colocar o time, né, ainda mais na briga para sair do Z4. Agora o time enfrenta, né, o Corinthians dentro de casa, como já Jair Ventura falou. Não adianta vencer o Santos e perder em casa, né? Então não é trocar o jogo, realmente é vencer o Santos como foi vencido e vencer o Corinthians, não importa como e de quanto, tem que vencer. Obrigação o time vencer por jogar em casa, e pela situação que o time, né, se encontra agora, ficou muito mais perto a briga aí para sair desse Z4.